Primeiro, gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de ter sido eleito há um ano atrás presidente de uma entidade nacional de representação que representa os 1.059 deputados estaduais do Brasil e as 27 Assembleias Legislativas. Hoje, apresento aos colegas deputados um relatório de gestão mais ilustrativo ao ser eleito para representar o Espírito Santo. Não poderia fazer de conta, não poderia ter um mandato e não representar de fato. Não poderia apenas ocupar um cargo de diretoria e não produzir, porque isso seria denegrir a imagem do Espírito Santo. Pois bem, na última semana, com a minha ausência deste plenário, na minha ausência desta casa, sem poder até ser ouvido como se devia, sem ter as matérias apuradas, todo o contexto da minha função à frente desta entidade, eu fui achincalhado por parte da mídia capixaba, e aí quero deixar isso bem claro, por parte, porque não se apurou com precisão o motivo e as consequências das viagens feitas por mim, e vale ressaltar, em representação, todas com documentação de origem, programação e relatório de atividades, solicitada à mesa diretora, que prontamente, certamente designou todas à Procuradoria da Casa, que foram autorizadas em plenário como viagens de representação, inclusive algumas internacionais, por estar à frente de uma entidade nacional com assento na Copa, que é a Confederação do Parlamento das Américas, como entidade fundadora. Somos convidados para todas as conferências parlamentares do mundo. Abrimos espaços e discussões importantes sobre os mais variados temas. Eu apresentei hoje, conforme eu disse, um relatório de gestão, com mais ilustrativo, com apenas os tópicos que foram discutidos em várias reuniões que nós fizemos, em várias reuniões que nós tivemos pelo Brasil e pelo mundo, que ilustram parte dos nossos trabalhos e das nossas atividades. Nós apresentamos nessa casa, desde o ano passado, essa matéria que visa instituir as patrulhas Maria da Penha com o objetivo de inibir a ação dos agressores em um estado onde as mulheres, todos os dias, deputado Rafael, são agredidas pelos seus maridos, seus familiares, e tem um índice, constituindo um índice de violência familiar e doméstica insustentável, vergonhoso a esse parlamento, vergonhoso ao Estado capixaba, que a gente tem que tomar algumas medidas para sanar, para poder ir diminuindo e sanando com esse problema. Nesse sentido, eu venho apresentando e discutindo essa questão das patrulhas Maria da Penha, que seria uma patrulha formada por uma equipe de policiais femininos, um feminino e um masculino, um casal de policiais, treinados para abordagem nos casos de estupro, de violência familiar e doméstica contra a mulher, dentre outras questões de gênero, mas voltado para a questão da mulher. Essa patrulha estaria sendo treinada do ponto de vista da abordagem, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da condução dessa mulher para um local humanizado, onde ela pudesse fazer a denúncia e ela pudesse também, em seguida, fazer os exames. Essa patrulha, ela também
ela tem por objetivo não apenas atender as medidas protetivas, mas as medidas protetivas e aquelas que também estão sendo ameaçadas naquele momento, onde teria um número específico para poder ser feita a denúncia e a patrulha ir de encontro à família para fazer essa visita, a abordagem e as visitas tranquilizadoras no sentido de impedir o delito. O governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, evoluiu para a mesma patrulha que eu venho discutindo desde o início do meu mandato no ano passado, que é a Patrulha da Família, e colocou num projeto experimental 4 patrulhas na Grande Vitória, envolvendo os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. E eu, fruto de uma emenda parlamentar, destinei R$100 mil para ajudar na aquisição de 1 ou 2 patrulhas, no sentido de estar fortalecendo esse movimento, visando contemplar as mulheres com esse mecanismo, com esse aparelho de proteção e de chegada rápida ao local do delito, antes que ele possa, ou possível delito, antes que ele possa acontecer. Dizer que a votação nominal expõe os deputados, eu não entendo essa justificativa. Uma vez que todo mundo que vota sabe justificar e se fundamentar, não há exposição nenhuma nisso. E a sociedade, ela precisa saber como seus representantes estão votando, o que eles apoiam ou não. Porque, afinal de contas, um parlamentar, quando ele vota, pelo menos em tese, ele está votando em nome da sociedade, e não em seu próprio nome. Ele não é representante de si mesmo, ele é representante da sociedade. Então, quando eu voto favorável ou contrário, eu tenho fundamentação, eu tenho como me justificar perante a sociedade por que eu votei a favor ou contrário. Uma outra coisa que eu não entendo é a justificativa de que isso demoraria muito tempo. Ora, aqui muitas vezes se perde tanto tempo, às vezes com discussões inócuas, e olha só, foi votado no painel, olha a rapidez com que nós votamos no painel nominalmente. Não há diferença nenhuma. Além disso, muitas vezes, quando é votado por aclamação aqui, votado simbolicamente, melhor dizendo, há uma confusão de contagem de voto, não, quantos votaram, quantos não votaram, quem ficou em pé, quem sentou, quem levantou o dedo. Então, assim, isso acabaria com todo esse problema. Nós estamos em plena semana da comemoração do meio ambiente, se é que a gente pode assim dizer que exista alguma coisa a ser comemorada a nível ambiental. Nós estamos vivendo o período das secas, e quando a água vem, ela vem de uma vez só, das trombas d'água em lugares inimagináveis, que não aconteciam. Isso acontece exatamente por conta do desequilíbrio da nossa natureza. E esse é um projeto bom, que é um projeto de incentivo para veículos que são movidos a gás natural, veículos que são movidos aqui a etanol e veículos híbridos que vierem a ser emplacados no nosso estado, que recebam o incentivo, ao invés de pagarem os 2% do IPVA, que esses veículos possam pagar apenas 1%, como forma de incentivo ao nosso meio ambiente. Nós temos hoje uma tecnologia voltada, uma tecnologia apropriada, e é uma forma do nosso estado, como alguns outros estados no Brasil já estão fazendo, de incentivar a utilização de veículos e tecnologias de energias renováveis. Mas muitas vezes nós deixamos para entender a importância dos recursos naturais quando os recursos naturais estão escassos. As pessoas muitas vezes, quase que na sua totalidade, fazem reflexões sobre a questão da escassez de água, mais em função do prejuízo na produção do café, na produção do alimento, do que na importância da água para o nosso planeta, para as pessoas, sejam os humanos, os vegetais e os animais. Assim como o Rio 5 de Novembro,
outros rios também já deixaram de ter o seu curso normal em função dos 3 anos de escassez hídrica. E no lugar da água só temos o esgoto. Mas foram necessários mais de 60 anos para que a sociedade pudesse refletir sobre a importância do saneamento básico. E são poucas as iniciativas que ainda continuam para trabalhar a consciência das pessoas. Quando se trata dessa questão ambiental, que é a base de qualquer cadeia, de qualquer rede, de qualquer sistema, de qualquer projeto, de qualquer gestão, para se preservar o desenvolvimento sustentável. Quando se trata disso, é importante que nós não estejamos apenas realizando atividades esporádicas, atividades que sejam apenas para aquele momento, para representar aquela data, mas que sejam atividades permanentes. Hoje eu venho falar nesta tribuna sobre corrupção, que é o câncer, que está destruindo o nosso país. Nos últimos tempos, tem se discutido muito sobre a corrupção em nosso país. Graças ao trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e outros órgãos públicos de controle e transparência, tem surgido cada vez mais denúncias e investigações, apuração e prisões de políticos e empresários envolvidos em corrupção em nosso país. Isso, num primeiro momento, pode parecer algo ruim, mas é justamente o contrário. É algo muito positivo, é sinal de que estamos avançando em nossa frágil democracia. Não podemos pensar que a corrupção foi algo que surgiu agora em nosso país. Na verdade, a corrupção é uma praga que sempre existiu e sempre foi naturalizada por grande parte da população. Agora, o que vemos é uma mudança de mentalidade por parte da população que, graças a Deus, se tornou intolerante a ela. Por isso, precisamos avançar cada vez mais no combate a esse mal que assola o Brasil. Se você, cidadão, fica indignado com a falta de ética, irregularidades e desonestidade em atividades do dia a dia, você é um importante aliado no combate à corrupção. Veja algumas dicas do Ministério Público em sua campanha de combate à corrupção. Primeiro, pense nisso. Corrupção nem sempre envolve grandes quantias de dinheiro ou favorecimento ilícitos. Todos os dias temos a oportunidade de dizer não a pequenos gestos corruptos, como furar fila, comprar produtos piratas, bater o ponto do colega de trabalho ou tentar subornar um guarda para não levar multa. Segundo, dê o exemplo. Caso apareça uma oportunidade de tirar vantagem de forma irregular, diga para você mesmo, não. Além disso, você pode fazer mais. Se testemunhar algum caso de corrupção ativa ou passiva, tráfico de influência e mau uso do dinheiro público, denuncie ao Ministério Público do seu país. Brasília tem que prender mais gente. Esses 4 foram muito pouco, tem que prender mais gente. Porque bandido e ladrão tem que ser preso. E a vergonha que o Brasil está passando na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, sinceramente, é difícil você sair na rua e falar que é deputado. Porque já fizeram até uma charge no jornal A Gazeta, o Congresso, uma cadeia, uma gaiola, todo mundo preso. E aí eu fico olhando aqui, saúde perde 15,9 bilhões para a corrupção. Saúde perde. Os desvios ocorreram ao longo de 14 anos, sendo que 1/3 deles teve origem no Ministério da Saúde. Ora, gente, 15,9 bilhões é só 1 bilhão e 150 milhões a menos do que o Estado, o orçamento do Estado de 2016, para toda a despesa do Estado. Então, quando eu falo aqui que a corrupção mata,
Isso aqui não é Hércules que está falando, não. É o Conselho Federal de Medicina que está mostrando isso aqui. 17 bilhões, 050 milhões, 865 mil, 636 reais de orçamento todo do Estado do Espírito Santo para o ano de 2016. Ser policial é um sacerdócio. Eu sou delegado de polícia de carreira, com mais de 35 anos, e eu sei o que é enfrentar a criminalidade sem condições, porque o policial sai da sua casa, ele não sabe se ele retorna. Ele sai do seu lar, ele dá a benção ao seu filho e às vezes o filho vai vê-lo num caixão. E a sociedade, direitos humanos, não se preocupa com isso. Sei que os policiais, eles se dedicam sobremaneira porque eles não têm os recursos necessários de tecnologia de ponta. Vocês sabem o quanto eu defendo a instituição policial civil, policial militar e bombeiro militar nesta casa. Sempre buscando apresentar projetos que vão dar uma celeridade nas investigações. E aí não dá para imaginar que é somente a ausência do poder público, que é a ausência do Estado. Eu não consigo imaginar que seja só a ausência do Estado. Eu tenho refletido por onde ando, nas reuniões que faço no interior desse Estado, principalmente lá nas comunidades rurais, nos distritos. Eu tenho repercutido qual é o caminho, qual é a fórmula de que nós, a sociedade, de que nós podemos ajudar as instituições públicas, de que forma que a sociedade possa ajudar os poderes constituídos a funcionar melhor. E aí, se a família perdeu o rumo, se a família não educa mais, não estabelece o limite, os valores, os princípios, fica cada vez mais difícil. E a resposta, ela parece que vem quando a gente pergunta onde estava o pai dessa criança. Está preso. Onde estava a mãe dessa criança? Tinha acabado de sair também da prisão. E aí a gente observa que a família não dá conta, empurra para a escola, como se o professor tivesse a responsabilidade de pai e de mãe, no caso do filho dos outros. Não tem. E o professor não tem a obrigatoriedade de estabelecer princípios e valores dentro de famílias. O professor, ele tem a responsabilidade e a obrigatoriedade de ensinar os princípios básicos de português, de matemática, de história, de ciência, de geografia, mas a educação precisa partir de dentro de casa. Deixei na última terça-feira a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, mais uma de tantas experiências importantes que tive em minha trajetória política, Bruno. Agradeço imensamente ao governador Paulo Artung pela confiança e oportunidade. Depois de 5 anos em que estive à frente da secretaria, deixei o cargo de secretário com as obras do Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho praticamente conclusas. Além desta conclusão, possibilitarmos que nossos atletas tenham um espaço único e definitivo para se prepararem para as competições nacionais e internacionais. Deixo também o Estádio Kleber Andrade com licença assegurada para receber público de até 21 mil pessoas, podendo sediar jogos com equipes locais, nacionais e internacionais, e por que não dizer sediar grandes eventos. Outro fato importante em relação ao Estádio Kleber Andrade foi o avanço nas interlocuções com a Secretaria de Estado de Educação, por orientação do nosso governador Paulo Artung e por sugestão do nosso deputado Amaro Neto, de criar-se ali uma estrutura, e temos espaço para isso,
para levarmos uma escola no conceito de escola viva, mas com ênfase no esporte. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a questão daquela professora de Vila Nova de Colares, uma professora chamada Tânia, que é professora de Geografia, minha colega, que foi altamente exposta nas redes sociais por ter tecido algumas críticas ao deputado Jair Bolsonaro em uma de suas aulas. Um vídeo fragmentado, sem se mostrar qual era a contextualização daquele momento, foi amplamente divulgado. Esse deputado se manifestou, dizendo que queria ir lá na escola para dar aula, não sei mais o quê. E falei na semana passada da minha solidariedade à professora. Ela está de atestado médico, essa professora, pela grande pressão psicológica que ela vem sofrendo. E ontem, deputada Luzia, e aí talvez a senhora pudesse intervir nisso, porque eu sei que a senhora é preocupada com a educação, é presidente da Comissão de Educação. Ontem, a diretora dessa escola foi exonerada. Nós entendemos, infelizmente, que o cargo de direção é um cargo de confiança e ainda o Estado não implantou a gestão democrática conforme reza o Plano Estadual e o Plano Nacional de Educação. Mas veja bem, essa escola foi exposta, essa situação toda ainda está muito latente ali na escola. Então, exonerar a diretora nesse momento me pareceu um erro estratégico muito grande da superintendência e da Secretaria de Educação. Seria um ato de extrema omissão não manifestar aqui a minha preocupação com o fato ocorrido. No clima que já vivemos, nas dificuldades que vivemos, em um país violento, em um Estado que luta para combater os seus índices e tem conseguido reduzir os índices, e aí aquela dificuldade que é esse tipo de trabalho, você reduz o número de homicídios e aí aumenta o número de pequenos furtos, de pequenos delitos. E aí nós nos deparamos com uma situação agora lamentável, uma situação muito preocupante, onde os alunos, uma boa parte dos alunos, se manifestam contrário à exoneração de uma diretora. Também sou defensor da gestão democrática. Lá na minha cidade, as diretoras são eleitas pela comunidade escolar, fazem uma prova, passam por algumas etapas dentro de um processo para chegar ao posto de direção escolar. Eu sonho com uma educação em todo o nosso estado, em todos os nossos municípios, onde a gestão democrática possa prevalecer. Considero extremamente inoportuno o momento para essa exoneração. Tenho informações de que passou pelas mãos da superintendente lá de Carapina. Inclusive, a Comissão de Educação tem analisado há um bom tempo e já existem alguns posicionamentos de alguns órgãos do governo do Estado, entre eles da Secretaria de Transparência, da Secretaria de Educação, em relação à seleção da nossa superintendente, que, lamentavelmente, mas tem todo o direito à defesa, responde a alguns processos lá no estado de Rondônia. É algo que nos preocupa muito, nós pedimos aqui, confiamos, sim, no trabalho do secretário Haroldo, pedimos a sua sensibilidade, a sua atenção e as suas providências imediatas em relação ao assunto. Nós temos visto o tempo inteiro cortes, dizendo que não tem dinheiro e tal, principalmente na educação, deputado Nunes. 500 turmas fechadas no ano passado, 13 escolas fechadas esse ano, corte no PEDDE e por aí vai. No ano passado, eu visitei uma escola de Vila Velha, entre as 160 escolas que eu já visitei uma escola em Vila Velha chamada Maura Abalri. Essa escola, ela funciona dentro de um prédio alugado de uma faculdade em Vila Velha, porque ela está em construção. Fiquei abismado com as condições ali que os professores e alunos estavam ali naquela faculdade, porque teoricamente se imagina assim, bom, se é num prédio da faculdade, eles estão num lugar muito bom. Não estão. E já estamos em junho, e por incrível que pareça, essa escola não está pronta ainda. Agora, o mais incrível é que nós lemos hoje no Diário Oficial que o governo do Estado
fez um novo contrato de aluguel com essa faculdade. O aluguel, pasme, Padre Honório, o aluguel é de R$ 33.512,42. A gente fica intrigado com essas coisas, nós vamos pedir explicações à Secretaria de Educação e aos outros órgãos do governo, e agora fica, então, muito claro que a Escola Maura Balri não vai ser inaugurada este ano, que o prédio não vai ser concluído. Do contrário, para que serviria mais um contrato de 180 dias, no valor, repito, de R$ 33.512,42. Para que nós possamos participar da solenidade de apresentação das obras de restauro da antiga Assembleia. Pouca gente aqui, talvez, que eu veja quem. Não me lembro de um deputado da época da Assembleia Antiga, mas quero dizer que é muito importante o que aconteceu com aquele prédio magnífico em frente ao Palácio Anchieta, que é o maior museu deste estado, né? Hoje ele apresenta as obras do restauro da antiga Assembleia Legislativa e atual sala. Sônia Cabral, cuja autora sou eu da lei, porque eu acho que a gente tem que reverenciar aquelas pessoas que realmente trabalharam pelo seu segmento. Sônia trabalhou pelo segmento cultural deste estado. A imprensa tem divulgado permanentemente e, de certa forma, antecipadamente a questão das eleições para a mesa diretora da Assembleia. E para que fique definitivamente claro, eu quero manifestar uma posição de que eu não sou candidato ao cargo de primeiro secretário da mesa, nem de segundo. E acho que é o momento de nós termos uma deputada na mesa diretora futura. Nós temos aqui 4 parlamentares e é justo que a representação feminina tenha um assento à mesa. E que, com relação à questão da presidência, eu assinei uma emenda que possa permitir o deputado Teodorico Ferraço ser candidato. Se essa emenda passar, eu vou proferir o meu voto pela sua recondução à mesa. E vou apresentar a emenda para permitir que os servidores da Casa possam indicar, através de um escrutínio, os servidores efetivos possam indicar o nome de um candidato a presidente, sugerir ao plenário o nome de um candidato a presidente, de acordo com os servidores efetivos, ativos e inativos da Casa. Então, essa é a minha posição com relação às próximas eleições, já que aqui no Espírito Santo as coisas são discutidas tudo muito antes da hora, porque a eleição é em janeiro, final de janeiro. Então, eu gostaria de colocar essa minha posição. Defender que uma mulher seja incluída na futura mesa diretora, não entre a primeira e segunda secretaria e a presidência, e que seja também discutido o que está para discutir, que é essa questão. Então, para evitar que alguns fiquem pensando que eu assinei a emenda do deputado Ferraz porque eu quero continuar, eu não disputarei e nem pleitearei cargo de primeiro e segundo secretário, nem nenhum cargo na mesa. De aproveitamento